Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer a minha receita pessoal de um delicioso pão de batata para hambúrguer. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque aqui estão todas as dicas e segredos para você nunca mais errar nessa receita. Vamos lá para o passo a passo? Para a massa do nosso pão de batata, vamos precisar de 150 ml de óleo, 70 gramas de açúcar, 20 gramas de fermento biológico seco, são 2 pacotinhos, 15 gramas de sal, 2 ovos e 450 ml de caldo de batata. Aqui eu tenho 200 gramas de batatas, elas estão cozidas apenas com água. Escreva aí no seu caderninho. Depois que você cozinhar, você vai pesar 200 gramas de batatas cozidas. E a farinha de trigo vai ser 1 quilo. Use uma farinha de trigo de boa qualidade. Eu sempre falo isso aqui para vocês e eu não tô fazendo propaganda não, viu? É para você acertar aí na sua massa, combinado? Eu preciso de 450 ml de caldo de batata. Aqui no liquidificador, eu vou colocar 200 ml de leite e agora eu vou colocar mais um pouquinho de água. Aqui na própria vasilha que estava o leite, não é nojeira não, viu, pessoal? Aqui não tem 450 ml de líquido, e isso é proposital, porque quando eu bater aqui, o volume aqui vai aumentar por conta da batata. E se não der o 450 ml de caldo, eu vou completar com água. Agora eu vou bater. Prontinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Olha só. Não deu não, 450 ml de caldo. Vou colocar água. Mais um pouquinho. E agora eu vou bater. Prontinho, pessoal. Agora eu tenho 450 ml de caldo de batata. Misture todos os ingredientes no caldo da batata. Eu gosto de colocar aqui na massa um de cada vez, porque se tiver algum estragado, assim eu não vou perder os ingredientes da minha massa. A textura é uma textura de vitamina, uma vitamina de frutas. A farinha de trigo, coloque aos poucos. Eu começo misturando com uma colher de pau ou com um fouet. Eu só gosto de colocar a mão na massa quando a massa já está mais enxuta. Se você tem uma batedeira planetária e ela é profissional e aguenta 1 quilo de farinha de trigo, você pode colocar lá com o gancho de massas pesadas e bater por uns 10 minutos. Se você não tiver uma batedeira planetária, eu não quero que você deixe de fazer essa receita. Pegue uma vasilha plástica, uma colher de pau e vem comigo. Eu estou fazendo questão de fazer na mão para que você veja que vai dar certo sim. Não quero que você deixe de fazer essa receita só porque você não tem uma batedeira. Pesa um pouquinho, pesa. Mas o resultado é maravilhoso. Eu já coloquei aqui toda a farinha de trigo. Aí chega um momento em que não dá mais para misturar com a colher de pau. Aí você tem que colocar a mão na massa. Pronto, pessoal, a massa aqui ela já deu ponto. Tá colando aqui um pouco em minhas mãos. E para resolver isso aqui, lave suas mãos. O pouquinho de óleo que sobra na xícara, sempre sobra pelas laterais. Aí você passa em suas mãos. Pouquinho, tá, pessoal? Não precisa muito, não. Olha só. E agora eu vou sovar essa massa aqui na bancada por uns 5 minutos. E a sova dessa massa é muito simples. Pegue, traga para o meio e empurre com essa parte aqui, ó, da palma de suas mãos. Se começou a grudar, você vai passar
só um pouquinho, tá? E não coloque farinha de trigo, porque se você colocar farinha de trigo, você vai perder o ponto da massa. E a massa aqui já tá num ponto perfeito. Prontinho, pessoal. A nossa massa aqui já está no ponto. Eu estou dividindo a massa em porções de 150 gramas. E você escolhe aí qual o peso que você quer fazer os seus salgados. Você pode fazer salgados de festa com o peso de 20 ou 25 gramas. Você escolhe aí. Mas eu vou fazer aqui com porções de 150 gramas, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui eu tenho 11 porções com peso de 150 gramas e sobrou essa porção aqui com peso de 118 gramas. Anote aí no seu caderninho. Agora pegue uma porção da massa, dobre e dobre. Dobre e dobre. Faça como se fosse uma trouxinha. Você vai virar de ponta cabeça e vai fazer esse movimento aqui, ó. Isso aqui chama-se bolear, que é o ato de deixar a porção da massa redonda e com o fundo assim, bem redondinho. E se você não sabe bolear, você vai pegar uma porção da massa, vai abrir, você vai dobrar e dobrar. Dobre e dobre. Vire, dobre e dobre. Vire novamente, dobre e dobre. 4 vezes. Você vai fazer assim, ó, como se fosse uma trouxinha. Vai virar de ponta cabeça e fazer isso aqui, ó, para que a lateral aqui fique redondinha. Olha só. Isso também é bolear. Se você está começando, pode fazer assim que vai dar certo. Eu quero que o meu salgado tenha um formato de pão de sanduíche, sabe, pessoal? Aquele pão altinho, sabe? Aquela lateral alta e aqui por cima barrigudinho. Isso daqui é uma forma para fazer panetone. O tamanho dessa forma aqui é de 250 gramas e eu vou modelar o nosso salgado aqui nessa forma. E para isso eu tenho que colocar a massa antes de fermentar aqui dentro. E você não precisa untar esse tipo de forma. Pegue apenas a porção da massa e coloque dentro. Ela não vai completar aqui, porque como essa forma aqui é de 250 gramas, mas eu não quero esse tamanho todo. A única coisa que eu quero, na verdade, aqui é o aro. É essa largura aqui, ó, que é o aro. Aí você vai colocar bem no centro, assim, ó, para que ele fermente todo por igual. O nosso salgado não vai ficar aqui nessa altura. Para que ele fique nessa altura, eu teria que pesar porções de massa com o peso de 250 gramas. Mas eu não quero essa altura toda. Agora eu vou cobrir e vou deixar fermentar. Vou deixar fermentar aqui entre 20 a 25 minutos. E esse tempo, pessoal, depende muito de região para região, porque a temperatura aí de sua cidade pode ser diferente da minha. Então aqui, ó, às vezes com 20 ou 25 minutos a massa ainda nem dobrou de tamanho. E de repente aí na sua cidade com 5, 10 minutos ou até mesmo quando você termine de bolear, já está fermentada. Então quando você terminar de bolear aí, você já coloca dentro da forma. Eu só fiz esse passo a passo aqui para explicar para vocês. Agora eu vou deixar fermentar, daqui a pouquinho eu volto. Todos fermentados. E olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? Para pincelar, eu vou usar 2 gemas e eu vou remover aqui a película. Vou adicionar 1 colher de sopa de leite, não é uma colher cheia, tá, pessoal? Pode anotar aí no caderninho de vocês, meia colher. Para finalizar, eu vou usar gergelim. Quando você for pincelar, não pincele apertando não, tá, pessoal? A mão leve aqui.
O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E nunca coloque os salgados para assar com forno frio. E o tempo de forno até que eles fiquem dourados. E para tirar da forma, espere esfriar um pouco, porque ele aqui, ó, ainda está terminando o processo de cozimento dele aqui na forminha. Então, deixa aí. Prontinho, pessoal. Eles já estão em uma temperatura aqui que eu consigo pegar. Já tá bem frio, sabe, pessoal? Eu deixei aqui esfriar por 1h30, 2 horas. Cadê seu caderninho? Ah, eu não acredito que você guardou. Pega ele aí que eu vou precisar dele. Gente, essa dica aqui é de ouro, tá? Se você quiser adiantar sua produção, você pode fazer os pães e guardar no saco plástico. Tem que ser no saco plástico, sabe, pessoal? Para que permaneça a maciez. Você vai fazer isso, olha. Aqui. Gente, isso daqui eu aprendi com um padeiro. Já trabalhei em padaria, sabe? Fiquei à frente ali de uma boa produção. E tem muitas coisas que a gente aprende. Olha só, gente, não conta pra ninguém não. Tá vendo isso aqui? É um segredo meu e seu, viu? Não conta pra ninguém não. Isso daqui é de saco de pão, pão de forma que meu esposo compra. Aí eu não jogo fora não. Eu tenho uma pena, pessoal, de jogar fora isso aqui. Se você não tiver isso daqui, não se preocupe não. Você pode fazer isso, olha. Dá um nó. Tenha o cuidado de não deixar nada de ar entrar. E fica assim, ó. Perfeito, lindo, maravilhoso. A validade é de 2 dias. Ai, gente, cadê meu like? Dá meu like aí depois que eu contei meu segredo aqui pra vocês. Eu vou esperar. Valeu, brigadão, viu? E a outra dica pra você anotar aí no seu caderninho é que você pode modelar em embalagens de panetones menores. Olha só, essa daqui é de 150 gramas de massa. Mas aí você pode modelar com 100 gramas de massa e fica lindo, viu, pessoal? Já fiz o teste, fica assim maravilhoso. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Panetone é uma coisa que vende muito nessa época. E panetone salgado, você já fez? Eu vou deixar o link aqui para vocês. Eu mostrei a minha receita pessoal de um delicioso panetone. Eu vou deixar o link aqui para vocês. E esse formato aqui, ó, essa modelagem, você só consegue porque eu coloquei para fermentar aqui nesse tipo de embalagem. E aí ele fica assim, ó. Deixa eu partir aqui para que vocês vejam a qualidade da massa. Olha só, pessoal. E o recheio, você pode escolher aí qualquer um de sua preferência. Eu vou rechear aqui com uma carne de hambúrguer artesanal que eu fiz. Não vou mostrar o passo a passo, porque eu já tenho esse vídeo lá no canal Bistrô das Dicas, que lá eu só posto vídeos de 1 minuto. Eu fiz essa semana esse canal, então tudo assim que você possa adiantar a sua produção, vídeos de 1 minuto, vai estar lá no canal Bistrô das Dicas. Agora, passo a passo é aqui, mas lá é assim, vídeos rapidinhos, só do dia a dia. E eu vou pedir uma ajuda para vocês. Se inscreve lá no canal Bistrô das Dicas. Lá só vamos postar vídeos de 1 minuto. E a carne desse hambúrguer está lá. E ele fica assim, olha só, pessoal. Enorme, né? Lindo e gostoso. Olha. Aí você coloca no saco. Um pra você e um pra mim.
Olha só. Coloca a sua etiqueta e entrega a seu cliente. E o mais importante aqui é isso que eu queria passar para vocês. A receita desse pão maravilhoso, olha. A massa é incrível a massa. Dá para você comer assim, ó. Puríssima. Que dá para você comer ou colocando recheio ou assim, ó. Você escolhe. Gente do céu. Que massa maravilhosa é essa? Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E aí, me conte, você aprendeu? Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!